vamos lá, voltando a falar dos queijos, né? Vamos procurar então sempre consumir queijos que tenham um menor nível de açúcar, ou seja, lactose possível, né? Então os mais amarelos, os mais fermentados. Além do ovo, você pode fazer ovo com queijo de manhã. Falamos das frutas, né? E aí no almoço. O que eu posso comer no almoço? Então sempre procurar boas fontes de proteínas, carne, frango, peixe, na quantidade necessária para se sentir satisfeito, sempre acompanhado de legumes. Os legumes que vocês quiserem, tá? Pode ser qualquer legume, comam bastante verdura, principalmente as verdes escuras, salada, legume refogado na manteiga, no azeite. A carne, se você quiser dar uma incrementada com um pouquinho de creme de leite. Creme de leite a gente deve usar sempre o creme de leite fresco, aquele que fica na garrafinha na geladeira. Se não tiver como, o de latinha sem soro, porque o soro do creme de leite é onde está a lactose, então, que é o carboidrato. O creme de leite de caixinha, nunca, never. Isso é uma coisa que é muito importante dizer, é vocês aprenderem a ler o rótulo do que vão comprar, tá? Então, se você ler lá o rótulo do creme de leite de caixinha, ele é qualquer coisa, menos creme de leite, tá? Foi tirada a maior parte da gordura e foi adicionado um monte de aditivo, inclusive amido, e isso vai elevar a insulina, porque amido é carboidrato. Então, creme de leite fresco. Não dá? Não tem? Creme de leite de latinha sem o soro. Se sentir fome, mas eu senti fome entre o almoço e o jantar, entre o café da manhã e o almoço. Tenha sempre opções que você possa levar para fazer um lanchinho e segurar a onda até a hora de comer comida de verdade, não é para ficar enchendo a pança de lanchinho, né? Mas você pode levar um punhadinho de castanhas, né? De nuts, que a gente chama, então pode ser castanha de caju, do Pará, nozes, amêndoas, umas lasquinhas de coco, um chocolate amargo, tipo acima de 70%, 85% é o ideal. Vou tomar café sem açúcar, gente, sem açúcar. Mas eu não consigo. Usa adoçante, mas vai tirando esse hábito do paladar doce, porque tudo é hábito. Então, se você for se habituando, eu já tomava café sem açúcar antes de começar a fazer a low carb, e você começa a sensibilizar o seu paladar para os outros gostos, porque o doce mascara tudo. Então, às vezes, você coloca açúcar no negócio, você nem gosta daquilo que você está tomando, você toma porque é doce. Então, se você não gosta do gosto do café, cara, não toma café, né? Se você chegar à conclusão, depois de vários dias tomando café sem açúcar, que você não gosta do gosto dele, não toma, né? É muito melhor do que se ficar mascarando o gosto de alguma coisa para você tomar. O jantar, a mesma coisa. Legumes, vegetais e carnes. Falando sobre legumes, os legumes eles têm uma quantidade muito boa de fibra que é essencial para o bom funcionamento do intestino, tá? Então, o emagrecimento começa pelo intestino equilibrado. Os vegetais têm algumas classificações, mas a gente tem, nesse caso do emagrecimento, não é que não pode comer, mas você deve comer com um pouco mais de moderação aqueles legumes, né, os que a gente chama de raízes e tubérculos, que eles têm uma quantidade maior de amido, né? Então, batata doce, mandioca, mandioquinha, esses você deve consumir com um pouco mais de parcimônia, mas não deixe de consumir, né? Você pode usar isso inclusive ao seu favor. Deixe para comer esses carboidratos que tem esses legumes que tem um pouco mais de carboidrato à noite, antes de dormir, né? Uma batata doce cozida, uma mandioca cozida, numa quantidade não muito grande, você deixa para consumir à noite, antes de dormir, vai ativar a sua insulina. A insulina é bom para ajudar a dormir, né? Então, assim, ela é um hormônio que dá sono. Por isso que a gente normalmente, quando a gente almoça e come lá arroz, feijão, batata ou macarrão, a gente sente aquele cansaço depois do almoço, aquela vontade de dormir. Essa é uma das ações da insulina. Então vamos usar isso a nosso favor e deixar para comer à noite, né?
low carb não é no carb. É muito normal as pessoas, quando começam, elas ficam carbofóbicas. Não quer mais comer carboidrato de espécie nenhuma. Ai, meu Deus, eu não vou comer cenoura. Ai, meu Deus, cenoura nasce embaixo da terra. Gente, garanto pra você, ninguém fica acima do peso comendo cenoura. A cenoura não é o problema, né? O que acontece é que se você exagerar na quantidade desse tipo de carboidrato, dependendo da fase em que você tá, você acaba atrasando um pouquinho o processo de emagrecimento. Mas é comida de verdade, é saudável, tem vitamina, tem fibra, então é necessário. Vamos usar com parcimônia, tá? Então não tem nada assim de comida de verdade que fala, não pode. É tipo as frutas. Pode fruta, com muito cuidado, né? Principalmente nessa fase do emagrecimento, como se você fizer muita questão, se não tiver jeito, em poucas quantidades, longe da refeição. Vamos usar os alimentos como uma estratégia, né? Que eu acho que é muito legal. Então, só para fazer um apanhado geral, low carb é comer comida de verdade, só quando tem fome, só até se sentir saciado, usar boas fontes de carboidrato quando for comer, proteínas as que vocês quiserem, não tenham medo da gordura natural dos alimentos. Low carb também não é no carb, e também não é tuchar gordura em tudo, né? Porque é fácil de você perder a mão. A gordura é uma coisa muito gostosa, muito saborosa. Então, eu não como carboidrato, vou encher de gordura. Então, bota creme de leite, queijo, parmesão, né? Se não houver déficit calórico, não há emagrecimento. Porque é que a low carb funciona na maioria das vezes. Quando você faz uma ingestão de gordura um pouco maior, que é o caso de você não tirar a gordura dos alimentos, é você comer aquilo que tá, a gordura ela é sacietógena. Como ela também não dá esses picos de insulina, você fica mais tempo sem fome. Então você faz naturalmente uma restrição calórica sem precisar passar fome. Porque se a gente for parar para pensar, se você comer de manhã uma fatia de pão integral com ricota, na hora do almoço frango com salada, na janta frango com salada, não é low carb, mas é restrição calórica. Só que quanto tempo você consegue levar isso para sua vida? Não consegue. Então, na hora que você volta a comer normal, você volta a engordar. Então, a chave de tudo é você fazer coisas que são possíveis de serem mantidas a longo prazo. Pense que isso vai ter que ser levado para a sua vida, né? Então, vamos adequar as coisas para aquilo. Algumas sacadas, né? Tipo, doce. Eu sinto muita vontade de comer doce, eu não consigo ficar sem o doce e tal. Na internet tem uma série de sites, de blogs, tem perfis de Instagram, que até depois eu vou deixar linkado para poder consultar, tal, com várias receitinhas. E também tem que ser usado com cuidado. Não é porque a receita é low carb que é feita com xilitol, com eritritol, que são bons adoçantes para utilizar nesse caso, que pode comer a sobremesa inteira, né? É para comer um pedaço para matar a vontade do doce, né? Quando for necessário. Então, se você conseguir ficar uma semana inteira sem comer doce, fica uma semana inteira sem comer doce. A hora que bateu a vontade, aí você vai lá e come, faz uma receitinha, faz um brigadeiro, alguma coisa com pasta de amendoim, adoça. Tem uma série de possibilidades, mas não faça disso a sua rotina, tá? Isso tem que ser a exceção. É muito importante, não diminua a ingestão de sódio, porque o que acontece? Um grande problema que a gente tem é que quando a gente come muito industrializado, a gente consome muito sódio sem perceber. Quando você passa a fazer uma alimentação mais natural, mais comida de verdade, é normal que a gente não salgue a comida, né? Porque todo mundo tem pavor do sal, e o sal não é esse vilão todo que falam dele, né? E aí você não salga a comida, e quando você começa a fazer low carb, uma das primeiras coisas que você vai perceber é que você vai começar a fazer muito xixi, você vai muito ao banheiro. Porque a partir do momento que você não precisa manter o seu corpo inchado para reter todo aquele carboidrato que você está comendo, o corpo vai começar a eliminar líquido, que é desnecessário. Muita gente que tem problema de pressão, quando faz a low carb, começa a sentir uma melhora, porque um dos problemas de quem tem pressão alta é a retenção hídrica, né?
Então começou a fazer xixi, você vai excretar junto sódio. Então é importante que você coloque sal na comida, tá? Para você não sentir uma fadiga excessiva, porque é natural, né? Nos primeiros dias, na fase de adaptação, é natural para a maioria das pessoas que o corpo sinta um pouco de dificuldade para fazer essa transição da metabolização da glicose para a gordura. Então ela começa a se sentir fraco, o corpo começa a dar um sinal que tipo, eu não vou conseguir, né? Então a gente tem algumas coisas para ajudar. Durma bem, né? Uma das grandes chaves para o emagrecimento é dormir bem, ter um sono tranquilo, reparador. Toma um chazinho antes de dormir também, sem açúcar, de preferência um chazinho de camomila, que é muito bom. Pode colocar umas gotinhas de própolis, né? O que mais? Uma coisa que acontece com muita gente, e eu já vi vários relatos, que é o boicote, né? Então, normalmente a gente começa a fazer a dieta toda empolgada e tal, e aí na nossa casa as outras pessoas que convivem com a gente, às vezes mãe, pai, irmãos ou marido, namorado, começa a estranhar e, você tá louca, você vai morrer, não sei o que, essa dieta é maluca. Gente, isso que eu falo, a gente tem que estudar, tem que saber o que tá fazendo, tem que tirar as nossas próprias conclusões e tem que saber lidar com essa questão das outras pessoas. É natural que as pessoas tentem a levar você para o estado que você estava antes, porque todo mundo fica mais confortável na região onde ela conhece, né? Então, assim, sair da zona do conforto, fazer alguma coisa diferente é muito desafiador. Então, é natural. Acontece com muita gente, as pessoas que estão ao nosso redor acabam tentando boicotar, mesmo que não seja com uma intenção de maldade, ou porque elas também ficam preocupadas, estão desconfortáveis com o fato da gente estar passando por uma mudança. Então resistam a essa fase do boicote, que eu sei que não é fácil, mas acontece e dá para passar por isso, sabe? Se a gente estiver determinado, se a gente decidir o que vai fazer, é possível. Uma outra coisa para quem está começando, é muito difícil saber, mas como é que eu sei se eu tô comendo low carb ou não? Então tem um aplicativo que você baixa no celular ou no computador que chama Fat Secret, também depois vou deixar o link, e você lança lá as coisas que você tá comendo, tá? Gente, é só uma referência pra gente ter noção da quantidade de carboidrato que tem nos alimentos. Não é para virar escravo, tá, do negócio, não é para você lançar tudo e ter tudo registrado, porque isso não pode virar paranoia. A gente tem que sempre ter em mente que a coisa tem que ser fácil, tem que ser leve. Você pode ter a oportunidade de fazer a sua dieta em qualquer lugar, em qualquer situação, mesmo se você vai numa festa, num restaurante, você não pode ficar escravo do negócio. Então esse aplicativo você vai lançar lá o que você está consumindo. Sempre importante lembrar a questão do carboidrato. Quando você lançar lá no Fat Secret, ele vai te dar lá uma quantidade de carboidrato do alimento. Mas é preciso saber que o que impacta a nossa glicemia é exatamente o carboidrato. Como que eu posso dizer? O carboidrato tirando as fibras. Então vou dar um exemplo. Você tem lá o abacate. Você pega um abacate, ele tem lá em 100 gramas de abacate e 10 gramas de carbo. Eu não sei se é exatamente essa quantidade, mas é só a proporção. Só que tipo, dessas 10 gramas que tem no abacate, 8 são fibras. Fibras são carboidratos que não são solúveis, eles vão direto para o intestino e são maravilhosos para fazer o funcionamento do intestino. E eles não impactam a sua insulina. Então, quando você for fazer lá a conta, de quanto mais ou menos eu posso consumir, falar de quantidades, de novo, é super complicado, porque cada um é cada um. Não dá para ter regra. Só um nutricionista que vai poder dizer para você qual é a quantidade ideal para você consumir. Mas para ter uma ideia, né, para a gente saber exatamente do que a gente está falando. Uma refeição no esquema tradicional que a gente está acostumado a fazer, por exemplo, pão no café da manhã, fruta no intervalo, arroz, feijão e mistura na hora do almoço, um lanche à tarde, uma barrinha, um biscoito, e à noite de novo uma refeição, uma massa, um arroz, feijão.
tem em média mais ou menos 300 gramas de carboidrato, isso do macronutriente, né? Reza a lenda que, né? Não é reza a lenda, mas assim, existe uma preconização de que se você consome até 150 gramas de carboidrato por dia, você está em low carb, porque você está comendo menos carboidrato do que a média geral. E aí, esses 150, você tem que encontrar onde você está. Eu, por exemplo, descobri que para mim, se eu comer entre 50 e 100 gramas de carboidrato, eu não emagreço, mas também não engordo, eu consigo me manter tranquilamente, até uns 150 para mim é tranquilo. Se eu quiser emagrecer, eu preciso comer para baixo de 50 gramas de carboidrato, do macronutriente. E isso descontado das fibras, paraná. Existem muitas estratégias de alimentação que podem ser utilizadas junto com a low carb. E para isso é muito importante que você consulte um profissional para te orientar. Mas existe a dieta cetogênica, que é uma dieta que é bem restrita em carboidratos, que ela pode ser feita como uma estratégia dentro da low carb. Existe o jejum intermitente, que é o jejum programado, né? Porque o que acontece? Vai acontecer com muitas pessoas que começam a fazer a low carb, de você fazer o jejum natural, ou seja, eu não tô com fome, não come. E isso, gente, é sem problema nenhum. Não tem fome, não come. Agora, fazer um jejum programado, olha, eu vou ficar tantas horas sem comer, isso é uma coisa que obrigatoriamente precisa de acompanhamento, não é para todo mundo, tá? Precisa ter um objetivo claro, não deve ser feito sem acompanhamento, porque você pode não ter bom resultado, pelo contrário, você ainda pode se prejudicar, tá? Diferente de comer comida de verdade, natural, quando tem fome, só até a saciedade. Isso é coisa biológica, isso não faz mal para ninguém, não precisa ficar preocupado. Agora, fazer essas outras estratégias alimentares, eu acho que é essencial que se tenha um acompanhamento. Então é isso, fazer boas escolhas, tá? O ótimo é inimigo do bom, né? Então tem muita gente que fala, eu não consigo fazer academia 3 vezes por semana, então não vou fazer. Fazer uma vez é melhor que não fazer nada, entendeu? Você comer metade do dia certo é melhor do que comer o dia inteiro errado, né? Tem uma outra coisa também sobre as exceções, né? Então, nunca mais eu vou comer tal coisa. Gente, isso não existe, a gente é humano, tá? Então não precisa fazer despedida, eu vou me despedir da comida porque eu nunca mais vou comer, isso não existe. Tá fazendo a dieta, beleza, tem uma ocasião especial, vou numa festa, vou num aniversário, faça as melhores escolhas possíveis. Não tem jeito, vai comer um doce, ok, abre a janela, comi o doce, fecha a janela. O que não pode, de forma nenhuma, é você escancarar, começar, eu já comi um doce, agora eu vou comer outro doce. Agora eu já comi outro doce, vou tomar um sorvete. Amanhã eu volto. Ontem eu já comi pizza, hoje eu já vou, entendeu? Não pode. O fato de você dar uma escorregadinha não significa que foi tudo por água abaixo, muito pelo contrário, essa é a vida normal. Então assim, tá com vontade de comer? Come. E também não fica disfarçando, né? Tipo aquela pessoa, eu tô com vontade de tomar sorvete, aí ela vai, come um pedacinho de fruta, ela vai, come uma bolachinha, ela vai... Se tá com vontade de tomar sorvete, vai lá, toma um sorvete. Não é pra sentar e tomar 2 litros de sorvete. Tomou o sorvete, pronto, fecha a janela e volta para a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Não precisa se punir, não precisa ficar sem comer, sabe? São coisas que acontecem e nem por isso você vai deixar de emagrecer. Então precisa ter serenidade, equilíbrio. De novo, nós vamos ter que levar isso para a vida toda, se você quiser, né? E se manter magro. A não ser que você faça parte daquele 1% da população que a gente costuma chamar de magro de ruim, que pode comer tudo que quiser e que não engorda, esses a gente nem considera, né? Porque eles não são obrigados a nada, né? Agora a gente que é reles mortal, que dá uma cheirada muito forte na comida já engorda, a gente tem que pensar em solução a longo prazo. A gente vai ter que ter isso como uma coisa pro resto da vida, né? Eu pelo menos entendo hoje que isso é uma solução que eu vou levar para sempre, principalmente por conta do meu histórico genético. Minha família toda é diabética, então a chance de eu vir a ser diabética
é muito grande. Eu já estava, há um tempo atrás, resistente à insulina. Então, o que é ser resistente à insulina? É o diabético tipo 2. O meu pâncreas ainda produz insulina, só que as minhas células estavam tão saturadas, porque era todo o tempo dando pico de insulina, todo o tempo dando pico de insulina, que elas não absorviam mais aquela insulina. Então, o pâncreas tinha que produzir muita insulina. A minha glicemia estava sempre boa, eu fazia o exame, ela estava sempre ótima, a custo de uma insulina altíssima, porque o meu pâncreas estava sobrecarregado, né? Então, para mim, por exemplo, eu já adotei isso como uma coisa para o resto da vida, porque é viável, é possível, né? E eu acho que a grande sacada é ter equilíbrio em tudo que faz. É normal, são várias fases. Eu estava conversando com uma amiga esses dias. Todo mundo passa por essas mesmas fases. Começa a fazer a dieta, começa a ver resultado, aí fica carbofóbica. Ai, não posso mais, não quero mais ver cenoura, não posso, carboidrato nunca mais, tal. Aí vira no carb. Aí segue um tempo e não é isso que funciona, porque isso não é viável a longo prazo. Aí você começa a voltar e refletir, encontrando o seu equilíbrio. E sempre tem que pensar que é o seguinte: o que funciona para um não funciona para outro. E pode ser que você não se adapte por N razões a esse estilo de alimentação. Ok, sem problema, entendeu? Tem que procurar alguma coisa que sirva para você. Por outro lado, eu acho, e de novo, não sou nutricionista, comer comida de verdade é o melhor remédio para tudo, a gente se preocupa muito em que suplemento vai tomar, que vitamina vai tomar, quando na verdade a resposta para a maioria dos nossos problemas e para a maioria das nossas doenças está aqui, ó, na boca, no que a gente coloca para dentro, tá? Sobre ler rótulos, então só recapitulando que isso é muito importante. Quando for procurar um produto industrializado para comer, porque a gente não consegue viver fora do mundo industrializado, né? Tá aí, a facilidade tá aí. É só para que isso não vire uma rotina. De novo, tem gente que só come abrindo pacotinho. Isso não é saudável de forma nenhuma. Mas os industrializados ajudam muito, são práticos e não são o fim do mundo se você souber fazer boas escolhas. Quanto menos ingredientes tiver um produto, melhor ele é, dentre os industrializados. Se você não reconhecer alguma coisa que está lá como comida, não compre. Do tipo, vou ser bem específica, margarina. Tenha uma curiosidade de pegar qualquer margarina, vire o fundo e leia os ingredientes. Eu garanto que metade dos ingredientes que está lá você não sabe o que é. Eu não sei. E eu acredito que um deles, inclusive, é um polímero, ou seja, é um derivado do petróleo, tá? Só para... Então, assim, vai comprar um iogurte... Iogurte só tem 2 ingredientes, é leite e fermento lácteo. Se tiver mais que isso, não é iogurte, é bebida láctea. Aí é açúcar, amido, acidulante, espessante, goma xantana, maltodextrina, esse negócio de sem açúcar. Açúcar tem mais de 20 nomes para açúcar. Tipo, maltodextrina é um deles, xarope de milho, não sei, tudo isso é açúcar. Então tem que ler, porque às vezes você lê lá, sem adição de açúcar. Ok, só que tem um monte de outras coisas muito pior, né? Então vamos ser críticos com o que a gente vai consumir, o que a gente vai pôr dentro de casa, o que a gente vai dar para os nossos filhos, tá? Você vai procurar, você vai comprar um chocolate, está escrito lá, chocolate 70%, aí você olha o primeiro ingrediente, isso é uma coisa importante também. A ordem dos ingredientes que aparece na embalagem, ela obrigatoriamente tem que estar em ordem do maior para o menor. Então o primeiro ingrediente é o que mais tem naquele que você está comprando. Então, por exemplo, você vai comprar um chocolate amargo acima de 70%. O primeiro ingrediente é açúcar. Falhou, né? O primeiro ingrediente tem que ser cacau, senão ele não é 70%, né? Porque é isso, existe um monte de brecha na legislação que permite que eles manipulem essas informações da maneira que for mais interessante para a indústria. Não pense que a indústria quer ver o bem da gente, a indústria quer ganhar dinheiro, gente, isso é fato, tá? Também a gente não tá aqui para ficar fazendo militância contra a indústria alimentícia, não é isso, é só a gente ter condição, informação e fazer consumo consciente. Então, iogurte, 2 ingredientes, passou disso, não é iogurte. Vai comprar manteiga? Manteiga só tem um ingrediente, é creme de leite.
O creme de leite só tem um ingrediente, é o creme de leite. Se você pegar o creme de leite, vai lá, creme de leite, leite desnatado, pasteurizado, não é creme de leite, desculpa, entendeu? O que mais? Você vai comprar... não sei, a gente tem um monte de opções, né? Mas assim, partam desse princípio, sejam críticos, leia o que está escrito, tente procurar dentre as opções que existem a melhor possível, né? De novo, o ótimo não pode ser inimigo do bom. Se o que dá para fazer é aquilo, a gente faz aquilo, que é melhor do que não fazer nada, ok? Então é isso. Beijo, até.